Ora, boas noites. O som está como deve ser. Portanto, estou aqui a procurar o Pedro. Oi! O Pedro está virado ao contrário. Espero que não. Ora, é só clicar aqui. Sim, Já está. espetacular. Não custa Ora, nada. boa noite. Boa noite, Pedro. Era mais bonito o outro plano era mais bonito, mas pronto, é o que é. Pá, não vou estar aqui agora também a dizer o contrário, como deves compreender. É pá, estou a ficar com o cabelo quase tão branco como o teu. Espetacular. Ah, não, mas ainda tens de trabalhar mais um bocadinho. Sim, tens razão. Isso pinta-se. Sim, o tipo Mourinho assim meio acinzentado. Olha, hoje até trouxe gravata. Trouxe gravata Uma para. lata de Bobilac. Exato, trouxe uma gravata para. Está sempre a dizer que eu não. Fica-te bem, você não te aperta ao pescoço. Exato, está sempre a dizer que eu tenho que mudar um bocado a forma aqui de vestir nos vídeos. Mas também não era preciso exagerar. Foi só para meter contigo. Só faltava o smoking. Exato. É os calções. Tenho também esse tipo de fato. E então, Pedro, tudo bem? Tudo a andar. Já jantaste? Depois que remédio, tive que despachar os miúdos, senão Então pronto. era o fim do mundo. Daqui a pouco estava aqui a minha filha a tentar entrar também no direto. E faz muito bem. Exatamente. Malta, vocês estão a ouvir bem? Eu não estou a ver aqui comentários, mas ok, vamos dar. Ora bem, o Sr. Pedro, vamos ver aqui o que é que diz o Sr. Pedro. Ainda tem aqui, aliás, descobri agora que ainda tem um livro a mais da campanha do ano passado, se calhar depois até vou fazer uma brincadeira no final. Está bem, fazes muito bem. O Sr. Pedro nasceu em 1973, apaixonou-se pelo jornalismo, ainda adolescente, na Rádio Clube da Covilhã, licenciou-se em Comunicação Social na Universidade da Beira Interior e começou a carreira profissional na TSF. Em 2020 foi convidado para ser um dos jornalistas fundadores da SIC Notícias. Atualmente continua na SIC como jornalista coordenador, não sei se isto ainda está atualizado, ou já não. Ainda. Ok. Ainda. É responsável Normalmente às 4 da manhã, aos fins de semana, lá estou eu. Ok, muito bem. Muito bem. Sei que és casado, tens 2 filhos. O que é que o Pedro tem mais para nos contar que quem o vê todas as quartas-feiras, embora ultimamente não tenha estado a acontecer, pelo menos não tenho estado a ver os programas. Não, a guerra Yeah. tem estado a adiar as várias rubricas que a SIC tem e, portanto, para dar espaço às reportagens, aos enviados especiais, aos comentadores, enfim, depois, como são reportagens um bocadinho mais alargadas, é mais difícil Pois. meter o rocio na betesga. Exatamente. Até aí, o que é que nos podes acrescentar mais do Pedro Anderson? Olha, o que é que eu te posso dizer mais? Posso dizer-te que neste momento estou apaixonado pela minha horta. Tenho uma horta selvagem ali perto do IC19. Que eu acompanho. Tu acompanhas, não é? De vez em quando vou lá pondo umas fotos. Agora estou na apanha dos tomates. Plantei tomates cherry e bom. tomate coração de boi. Posso dizer-te que as cebolas também estão a crescer bem. Estou a plantar muitos morangueiros também. É de produzir bem os morangos. Sim, muito melhor do que eu pensava. Sim. Maracujás também, se conseguires, também produz muito bem e dá várias vezes ao ano. Bem, mas isso é capaz de ser preciso de muita água, é uma árvore, não é? Não é preciso muito. Aliás, lembras-te quando estiveste aqui na frente da minha casa, só tem aquele bocadinho e aquilo está enrolado e aquilo tem ali para aí agora, assim que se os meus cães deixarem aquilo amadurecer, porque eles de vez em quando vão lá e roem e dão cabo das raízes, devo ter para aí uns 4 kg de maracujás sem fazer nada especial. Maravilha. Não, o meu problema ali é a água, porque ali não há água. Tenho de andar sempre com garrafões de água no carro e, portanto, não é muito prático. Aquilo que lá tenho já me dá trabalho. Exato. Mas sabes que é muito interessante fazer esta ligação à terra, para já, porque eu cresci numa aldeia, mas eu não cultivava nada. Portanto, não, os meus avós sim, tinham uma quintazinha e plantavam as coisas, mas eu nunca liguei muito a isso. Eu era um menino da cidade na aldeia. Eu não sabia como é que nascia uma alface, eu não sabia como é que nascia um tomate, não sabia como é que nasciam os brócolos, não sabia como é que os morangos se multiplicavam. E, portanto, isto para mim está a ter um fascínio que tu não imaginas, porque estou a perceber como é que as coisas nascem, não é do nada, mas como tu tens de cuidar das coisas para que elas apareçam. Exatamente.
Os teus filhos E isto aplica-se. partilham desse fascínio? Eu comecei isto por causa do meu filho mais velho, que agora já não quer saber da horta para nada. Portanto, Sim, agora ele, foi outras coisas. a minha sogra, as pessoas vão perguntar-se, mas o que é isto? Vão falar de quê? De poupanças e estou aqui com a horta. Mas uma horta é uma poupança. Sim, depois podemos lá chegar. Mas a minha sogra é de Tondela e tem uma quinta também. E então o meu filho mais velho, com 16 anos, para aí, 15, 16 anos, ele acha muita piada a mexer na terra. Então cada vez que nós lá vamos à feira de Tondela, às segundas-feiras, e nós vamos sempre lá comprar qualquer coisa para plantar. Normalmente árvores, porquê? Porque como depois não estamos lá, tem de ser qualquer coisa que não seja preciso regar todos os dias ou todas as semanas. E então, aqui em casa, eu moro na Amadora, passamos sempre por muitas hortas e ele disse, pai, eu gostava de ter uma horta. E a minha primeira reação, não cheguei a responder, só pensa, esta agora, então agora nós vivemos num apartamento, faz algum sentido ter uma horta? Porque eu também tinha este preconceito das hortas à beira da estrada. Porque pensa que a poluição, e há de ser verdade, aquilo bem não há de fazer, não é? Sim. Bem não há de fazer, tem alturas. No entanto, ele pede uma horta e eu pensei assim, mas que miúdo, em 2019, para aí, com 15 ou 16 anos, na cidade, em Lisboa, diz que quer uma horta. E eu pensei assim, mas vou cortar-lhe as pernas porquê? Exatamente. E pensar, não é tarde nem é cedo. Então, junto à minha urbanização, há muitas hortas, não estão coladas ao IC19, ou seja, não passam lá carros. Sim. Portanto, essa era a minha preocupação, uma poluição, etc. E então, fui com ele, fomos a pé, eu disse, vamos ver se é possível. Então, fomos lá e estão lá sempre os velhotes, não é um é o outro, e perguntei-lhes, olha, há aqui algum terreno, algum pedacinho de terra que esteja vazio e que dê para a gente plantar aqui umas coisinhas só para experimentar, para ver se nasce alguma coisa. Eles disseram, olha, está aí esse pedacinho, o velhote já não veio, se calhar até já morreu, fica aí com esse pedaço. E então, peguei nele, fomos à Maximat, ou o equivalente ao Comerlão, outra coisa qualquer, e comprei uma enxada e um ancinho. E então os dois limpámos as pedras todas, tirámos as ervas, aquilo estava completamente seco e abandonado, sachámos aquilo e depois daquilo tudo limpo pensámos, então e agora o que é que a gente faz com a terra? E perguntámos, então e agora o que é que se planta nesta altura? E então cada um deles deu-nos coisas para plantar. Um deu-nos umas alfacinhas, outros umas couves, umas coisas para ali. E a única coisa que nós fazíamos era regar. Portanto, pegávamos em garrafões de água aqui de casa, íamos lá regar, não sei o quê. E não é que o raio das alfaces cresceram. E eram saborosas. Para o tamanho daquela... É assim, eu não sei se são saborosas ou não. Sabem melhor. O que eu posso dizer é que não têm o sabor delas não tem nada a ver com aquilo que nós compramos nos hipermercados e nos supermercados. Portanto, isso também ajuda. E, portanto, a dada altura, eles já me diziam, olha, está na altura de comer essas alfaces, porque senão elas depois ficam rijas e secam e começam a espigar. Eu disse, depois está bem, porque eu sei lá quando é que uma alface está pronta. Eu estava sempre à espera que ela crescesse mais um bocadinho. E não, eu aprendi imensas lições com a horta que eu posso aplicar em outras áreas da minha vida e também financeiras. Exato. Nomeadamente a altura de colher, a altura de plantar e a altura de colher. Há coisas na nossa vida que não adianta nós querermos apressar. E se tu perdes aquele momento ideal, já começas a correr, não quer dizer que haja um problema, não há um problema. Mas já começas a perder a eficiência. Quando tu percebes que está na altura de plantar um PPR, ou está na altura agora de fazer, agora é que está uma boa altura para fazer um crédito à habitação, ou está na altura de resgatar o PPR porque se calhar não vai crescer muito mais face ao prazo que eu tenho previsto para aquele dinheiro, não é? Porque se eu planto dinheiro, não é para o deixar crescer indefinidamente. É porque eu quero fazer alguma coisa e devia saber o que é que eu quero fazer com o meu dinheiro.
E, portanto, aprendi que é um momento certo para plantar as coisas, aprendi que tu tens de cuidar das coisas, aprendi que tu tens de limpar as ervas daninhas, porque senão elas impedem aquilo de crescer. Também percebi que, lá está, tens de saber quando é que é a altura de colher, e também tens de perceber se aquele terreno é bom ou não para vários tipos de legumes, por exemplo. Eu já sei que não adianta plantar pepinos naquela terra, não crescem. Eu já sei que não adianta experimentei plantar melões, também não cresceram. Courgettes também não cresceram. Portanto, aquilo dá flor, mas depois, ou seja, são coisas que eu depois percebi que a terra se calhar é demasiado seca ou não tem as características ideais e que precisa de mais água do que aquela que eu estou disposto a, que eu estou disposto, não, eu estou disposto, estou, que aquela que eu consigo transportar para lá, porque ainda exige algum esforço. E portanto, aprendi para além de outras coisas, que é a relação com as pessoas com mais experiência. O diálogo com os velhotes, a disposição deles para ensinar, o gosto que eles têm na... Um dos velhotes que lá anda era o responsável pelos fundos de investimento de um dos maiores bancos em Portugal. Tu consegues imaginar isto? Ou seja, eu fiquei surpreendido. Ele de repente começa a dizer: olha, ele também deve deixar, olha, o jornalista da SIC aqui, ele também deve deixar a mesma coisa. Há pessoas que param. Você não é o jornalista, sou. Então está aí na horta, estou. Gosto muito dos seus programas e tal, e não sei o quê. Pronto, as pessoas acham tudo aquilo muito. Não sei o que é que acham, devem achar piada ou que sou maluco ou qualquer coisa do género. Mas eu divirto-me muito com isso. E agora, respondendo à tua pergunta, o mais velho agora está preocupado com outras coisas, acabou agora o 12º ano, quer estudar cinema, e portanto já não quer saber da horta para nada, como é evidente. E o mais pequeno também está mais preocupado com o telemóvel e com os jogos do que com... Mas eu levo-o lá, disse, olha, agora plantei cenouras pela primeira vez e já estão grandes. E então levei-o lá só para ver como é que nascem as cenouras. Já agora, sabes como é que nascem as alfaces, não sabes? Sim. Pronto, elas espigam. Sim, eu não sabia. Sim. Pronto, foi uma daquelas que eu deixei lá ficar e ele disse, olha, já não come essa alface porque já está rija, agora deixei espigar. Depois tira as sementes, eu depois meto as sementes na terra, rego-as e nascem novas alfaces. Portanto, eu para aí já há 3 anos que não compro alfaces, não é? Sim. Portanto, de 15 em 15 dias planto mais 5 ou 10, que me custam 7 cêntimos cada uma, e portanto, quando umas estão prontas para comer, as outras já estão a crescer. E portanto também ensina isto, ou seja, que nós devemos criar rotinas e mecânicas que nos permitam ter sempre coisas a render. Sim, não, isso é questão, e os últimos diretos que nós fizemos, aliás, a semana passada com o Luís Jordão foi um bocadinho por aí. Aliás, esperemos que hoje não haja trovoada e não fique sem luz, que eu a semana passada, a meio do direto, fiquei sem luz, tive que andar a correr para continuar o direto. E é um bocado isso. Se as pessoas estão à espera que as coisas aconteçam, tem que haver uma decisão e a partir dessa decisão depois tem que escolher aquilo que estavas a dizer e em função de uma estratégia, porque há outra coisa depois que as pessoas estão à espera e tu deves sentir isso também na pele, que é as pessoas estão quase à espera que a gente lhe diga onde é que elas têm que investir. Quando a estratégia de investimento que varia de pessoa para pessoa, primeiro tu também não podes fazer isso e eu também não, por várias questões, mas acima de tudo as pessoas têm que perceber isso. Aliás, as pessoas têm que olhar para a sua horta e sabê-la gerir em função da sua expectativa, até de ter mais rentabilidade, ter mais alfaces ou menos alfaces, ou arriscar mais ou arriscar menos em investir água, ou todas essas coisas que tu acabaste de dizer que faz todo sentido. Eu venho da aldeia, portanto essas coisas para mim era o meu dia-a-dia, e felizmente, porque aprendi também muito, e isso que tu estás a dizer, nota-se muito mais nas aldeias, essa questão das pessoas de idade querer nos transmitir, aliás, eu agora já não me recordo, mas há um nome qualquer que é aquele livrinho que quando é que se deve plantar. A borda d'água. Exatamente, que a minha avó tinha isso, mas ela já não precisava para nada, porque ela já sabia... Já sabem. Já estava, ou se o sol estava laranja ao mar, que se calhar no dia a seguir está sol, e pronto, todas essas coisas que vêm um bocadinho
da aprendizagem e que nós podemos aplicar nas nossas finanças pessoais. Só que eu acho que às vezes as pessoas estão sempre à espera que alguém lhes diga tem que ser assim, é isto que tens que fazer. Só que não, porque cada um de nós somos diferentes. Mas por acaso há aqui uma questão, já que estamos a falar dos teus filhos, há aqui uma questão que eu selecionei das várias que recebi. Sei que tem filhos, é fácil transmitir-lhes estas noções de poupar num mundo tão consumista em que os pais querem dar tudo aos meninos? Uma pergunta para mim, não era para ti. Não. Olha, acaba por, para já, cá em casa nunca fomos muito consumistas, sobretudo em compras grandes. Ou seja, por exemplo, uma consola, eu considero uma consola de jogos uma compra grande. Pronto. Sim. Um livro, quer dizer, se ele quer um livro, eu compro-lhe o livro, quer dizer, quem me dera que ele pedisse livros Muito. todos os dias. Mas um telemóvel, uma consola de jogos, uma coisa assim mais graúda, isso é algo que demora meses. Aliás, aproveito essas oportunidades para lhes explicar e ensinar como é que se faz uma compra dessas. A primeira coisa que fazemos é saber o preço, quanto é que ela custa. E depois vamos a vários sítios ver e tomar nota de quanto é que custa em cada sítio. Portanto, a primeira lição é ensinar-lhes que a mesma coisa tem preços diferentes em sítios diferentes. Portanto, o simples facto de, para já temos de saber o que é que queremos. Eu faço questão de que eles tenham a certeza de que querem mesmo aquilo. Sim. E por isso eu faço-os esperar. Se passados 2 meses eles ainda quiserem a consola e ainda falarem da consola, é porque ainda estão interessados na consola. Embora eu saiba, pelo menos pela minha experiência, que passado uma semana já não querem saber da consola. Mas eu acho que isso também é normal, não é? Sim, Nós sim. éramos assim também, com outros brinquedos. Portanto, comparar. Depois, também faço um esforço para que eles comparticipem. Ou seja, em vez de lhes dar tudo, eu digo-lhes tudo bem. Então, olha, se tu queres isso, por exemplo, coisas mais pequenas, um jogo qualquer que ele quer, custa 15 euros. Eu digo-lhe que ele tem de dar 3 euros. Portanto, é assim, mas olha, tu tens de dar uma parte. Portanto, tu dás 3 euros e eu ponho o resto. Para eles perceberem que as coisas não caem do céu. Depois, investigo com eles, eu costumo fazer isso, que é, deixa ver se não há à venda usado. Vamos ao OLX para eles perceberem que o mesmo produto, novo, ou seja, depois de usado, desvaloriza muito. Já compramos muitas coisas, por exemplo, uma consola, não esta última comprei nova, mas a primeira consola, uma Wii, comprámos no OLX, quase a metade do preço. Sim. E, portanto, este tipo de atitudes no dia-a-dia permitem ir não é sentá-los e dar-lhes uma aula. Sim. Eu acho que tem de ser no dia-a-dia, sempre que eu... Agora, para isto acontecer, nós pais temos de saber como é que se faz, e esse é o grande problema. Porque se nunca ninguém me ensinou que é assim que se faz, como é que eu vou ensinar os meus filhos e os meus netos a fazer? Não é? Portanto, sempre que eu estou a perder dinheiro, por exemplo, com investimentos na bolsa, ou com criptomoedas ou qualquer coisa, eu faço questão de lhes dizer que estou a perder dinheiro. Estou a perder isto, e explicar-lhes que não estou a perder dinheiro, está a desvalorizar. E, portanto, aqueles 100 euros que lá pusemos, agora estão a valer só 70. Para eles perceberem que há um dinheiro, diferente daquele que nós temos na carteira, diferente das moedas e das notas, que é um dinheiro que vale mais e que vale menos conforme o dia. Para eles perceberem que há um mundo paralelo das finanças em que o dinheiro não é só o dinheiro. É um dinheiro que pode crescer e que pode descer. E quando as pessoas percebem este conceito de dinheiro que cresce, eu acho que muitas coisas mudam na nossa vida, na nossa literacia financeira. Passa a ser uma horta, passa a ser um pastinho. Passa a ser uma horta. Porque eu percebo que, espera lá, as cenouras demoram 3 meses a crescer, mas uma alface demora 1 mês. Portanto, já sei que as coisas têm diversos tempos. E eu também já sei, graças à horta, que se eu plantar 10 coisas,
Se eu plantar 10 couves brócolis, há 3 que vão morrer. Eu já tenho de contar com isso. E não vou ficar tristíssimo por aquelas 3 terem morrido. Porque é normal, quer dizer, pode depender de mim que não cuidei bem delas, ou pode ser, pronto, aquela especificamente era mais fraca do que as outras, apanhou mais sol, apanhou menos água, enfim. Depois podes até tentar encontrar explicações para isso, embora há coisas que não valem muito bem a pena. Mas é assim que eu tento ensinar os meus filhos. A minha maior surpresa, não sei se já alguma vez te contei isso, foi quando eu olhei para o porquinho mielheiro do meu filho, o mais velho, e tivemos a contar o dinheiro, e já tinha lá 100 e tal euros. E eu disse ao filho, então, escusado teres aqui tanto dinheiro, portanto, vamos pôr isso no banco. E ele disse-me assim, pai, em vez de pôr no banco, posso pôr este dinheiro naquela coisa que sobe e desce? Portanto, repara como, só por ter ouvido estas conversas, ele ficou com este bichinho. Portanto, o meu filho mais velho, que agora tem 17, desde os 14 anos que compra e vende ações pelo telemóvel. Que eu instalei. Ele não tem, só a partir dos 18 anos é que pode ter uma conta, não é? Então abri uma em nome da minha mulher e é ele que ele utiliza sob a minha supervisão. Portanto, ele diz, pai, vê lá esta ação, olha, o Facebook desceu, achas que é uma boa altura para pôr lá mais algum dinheiro? Olha, esta cresceu, é uma boa altura para vender? E, portanto, ele já tem esta noção. Com 14 anos tinha na altura, agora já tem mais, e mais noção também. Isto é para dizer o quê? Que qualquer dona de casa, qualquer funcionário, seja do que for, mesmo pessoas sem grandes estudos, podem, estudando um bocadinho, não é com inconsciência, mas se quiserem aprender e dar-se a esse trabalho, da mesma forma como uma pessoa se esforça para aprender crochê, ou para aprender a fazer uma caligrafia bonita, ou aprender a pintar, ou outra coisa qualquer, também pode aprender a investir. E pode aprender a negociar, pode aprender a fazer como é que funcionam os contratos da luz, do gás e da água, pode aprender a gerir melhor o dinheiro, a fazer um orçamento mensal e a melhorá-lo ao longo do tempo. Ninguém nasce ensinado. Exatamente. Agora, tem a ter essa vontade de aprender. E hoje em dia é fácil aprender qualquer coisa. Tudo, está tudo no YouTube, portanto, e a gente percebe logo se aquilo interessa, se não interessa, se é credível, se não é credível. Mas os brasileiros partilham tudo, portanto, até nisso nós hoje em dia não nos podemos queixar. Hoje em dia, de facto, só não faz algo quem, pronto, até pode dizer que quer, mas depois a preguiça aguda não ajuda, porque de resto hoje em dia nós conseguimos chegar a tudo e mais alguma coisa. É difícil hoje em dia nós procurarmos algo que a gente não encontra. Absolutamente, sim. E, portanto, hoje em dia, só não aprende a gerir bem as suas finanças pessoais quem, de facto, não estiver para isso. Exatamente. Porque a meia hora que passam no Facebook, se não for mais, a fazer assim com o dedo, podem aproveitar para aprender coisas que são realmente úteis. É só ir ao Google e fazer a pergunta que estiver na mente dela: como baixar a fatura da eletricidade, como baixar a fatura dos combustíveis, como baixar o seguro de vida, como ter melhores coberturas, como mudar o crédito à habitação. Pronto, isto agora entrando na tua área. Portanto, e de certeza que se não for nas primeiras 5 respostas que vai encontrar, encontra logo a seguir a resposta a essa pergunta, que depois vai confirmar com mais 3 ou 4 respostas e depois faz mais umas perguntas aqui e ali e já descobriu a resposta. Depois é só fazer, que essa é outra questão. Nós, portugueses, às vezes até sabemos como é que se faz, mas fazer é outra coisa. Não estamos para isso, ou então temos medo, ou temos vergonha. Há várias razões, algumas culturais, outras pessoais, mas ainda há essa enorme dificuldade em enfrentar as instituições que nós achamos que são mais poderosas do que nós. E esquecemos que nós, enquanto consumidores, temos mais poder do que aquilo que imaginamos. Exatamente. Porque se eu chegar ao banco e disser ou me baixam o crédito ou eu vou para outro banco, é só dizer isto. Sim. Desde que eu tenha feito o meu trabalho de casa e tenha de facto outro banco, não é só chegar lá e fazer o lápis, isso também não é nada, não é? Até porque eles também sabem o que é que está no mercado. Claro, obviamente. Vá lá a sua vida. Mas se eu souber o que quero se souber como é que se faz, é só fazer. Não tenho que ter medo de represálias nem nada disso.
Sim, sim, exatamente, é um bocado isso. Mas mesmo, e voltando a esta questão aqui, tu notas que os pais dos amigos dos teus filhos têm essa preocupação, também como tu, ou isso não é generalizado? Vou ser muito franco contigo, e eu acho que se calhar tu também tens essa experiência. Eu não falo sobre dinheiro com outras pessoas sem ser por razões profissionais. Não falo por duas razões. Uma, porque eu normalmente estou farto de falar sobre dinheiro, Exatamente. porque quando as Quer pessoas vêm ter descansar um comigo pouco. é só sobre dinheiro. E portanto, quando eu estou com as outras pessoas, quero falar sobre outros temas. E depois, o dinheiro é tabu em Portugal. Portanto, eu não te vou perguntar quanto é que tu ganhas, não é? Seria ofensivo, má educação, seria rude. Tu não perguntas aos teus colegas quanto é que eles ganham, Sim. a não ser que todos ganhem miseravelmente e então seja aquele campeonato do eu ainda estou pior do que tu, não é? Como nas doenças. Dói-me as costas. Pois, mas a mim dá-me as duas pernas e as costas. Exato. E portanto, alguém dizer que tem um problema financeiro ou que não. Porque repara, para eu comentar com os amigos dos meus filhos como é que eles ensinam dinheiro aos filhos, podia dar a entender, podia ser Sim, sim, sim. interpretado, ou eles poderiam pensar Ofensivo. que eu estava a querer saber o que é que eles sabem sobre dinheiro. Exatamente. E o receio de ficar mal visto. Ninguém diz que não sabe gerir o seu dinheiro. Exatamente. Cada um é sempre um campeão de tudo. Eu sou. Sim. Ninguém tem de me ensinar como é que eu giro o meu dinheiro, era o que faltava, não é? Portanto, falar sobre dinheiro à mesa, ao jantar, não é assunto. ou é uma coisa muito genérica e superficial, falar mesmo como é que lá em casa lidam com o dinheiro, mesmo os casais. Há casais que não falam sobre dinheiro um com o outro. A maioria. Porquê? Porque normalmente acaba em discussão. Porque há sempre um que gasta mais do que o outro e tu gastas o dinheiro mal gasto, andeu a ganhar para tu gastares, dás dinheiro a mais aos filhos e tu compraste um carro novo e não me disseste nada e agora quem é que vai pagar isso? Agora paga-o tu. Exatamente. E portanto, respondendo à tua pergunta, eu não sei como é que os meus amigos ensinam dinheiro aos filhos. Mas, por exemplo, a minha questão, eu percebi a tua resposta e faz todo sentido, sinto o mesmo. A minha questão é mais no sentido, por exemplo, aquilo que estás a falar aqui em casa acontece o mesmo. Tipo, o meu filho quer um jogo e vai ter que fazer pela vida para receber o jogo, ou seja, não recebe o jogo só porque sim. E normalmente o que ele me diz é: tá bem, mas o meu amigo não sei o quê, o pai deu logo e não teve que andar com isto e tal. E é um bocadinho esta noção de tu às vezes estás a tentar passar uma filosofia de poupança e de que as coisas custam, mas depois lá fora eles têm uma outra visão de consumismo e custa-lhes a perceber porque é que uns têm, até mesmo alguns até tendo menos capacidade do que nós cá em casa, do que o contrário, percebes? É só mais para tentar perceber se também sentias que os teus filhos tinham essa pressão quase... Sim, demorou vários meses até eu lhe comprar a consola e os colegas dele já tinham a consola há muito tempo. E ele não comentava isso contigo? Ou... Sim, comentava que já tinham e você... A minha resposta é para o lado que eu durmo melhor. Exatamente. Sim, não, mas a questão é um bocado essa. Assim, porque é assim, se nós vamos... mas isso é um bocadinho de filosofia de vida, nem estou aqui para comentar como é que encaramos a vida, nem estou a tentar convencer ninguém. Mas sinto que, em termos financeiros e em muitas outras coisas, nós fazemos muitas coisas só porque os outros fazem. E temos vergonha de fazer diferente ou de não fazer. E, portanto, se a minha irmã ou o meu cunhado ou o meu primo aparece com um carro novo e ele ganha mais ou menos o mesmo que eu, ou pelo menos eu acho que ganha mais ou menos, eu pergunto, então, se ele conseguiu, porque é que eu também não hei de conseguir? Eu hei de conseguir. O quê? O meu primo foi de férias para o Brasil, então, mas eu não tenho dinheiro para ir para o Brasil, como é que ele faz? Vou pedir um crédito, este ano vamos para o Brasil. Este ano devemos ir para o Brasil também. Se ele vai, eu também vou. Eu também sou capaz.
E portanto, andamos sempre nesta comparação com os outros, e como eu já percebi, tarde, mas já percebi que depois no final todos vão pagar as contas, e eu não quero ter as contas que os outros têm para pagar, quero ter as minhas. A única coisa que eu digo ao filho: olha, quando o pai tiver dinheiro, o pai compra. E quando encontrar um bom preço, o pai compra. Se tu ainda quiseres. Pronto. E eles até agora têm aceito. Pronto, também é um bocadinho que remédio, não é? Exatamente. Sim, Mas eu acho que isto é importante porque nunca ninguém fez isto comigo. Não, é muito importante. Aliás, eu lembro-me no direto que nós fizemos no ano passado, tu próprio dizes isso, ou seja, que tu só começaste a olhar para a poupança e para o investimento a determinada fase da tua vida, já até se calhar mais tardia do que aquilo que tu gostavas, não é? Os meus pais sempre me deram tudo aquilo que eu precisava. Eu lembro-me, é assim, o meu pai era reformado e a minha mãe doméstica, mas o meu pai tinha uma reforma do estrangeiro que na altura era uma boa reforma. Depois deixou de ser por causa da inflação e do custo de vida, e portanto depois a dada altura a reforma já era miserável. Mas na altura em que eu fui para a universidade, eu disse-lhes que precisava de um computador e eles compraram um computador que na altura custava, era um Pentium 2, não sei se isto diz alguma coisa ou não. Diz muito. Era um Pentium 2 acabado de sair, custou 400 contos. E depois disso, dava-me jeito uma impressora e compraram uma impressora que custava 200 contos. E compraram, disseram só, então escolhe que a gente paga. E, portanto, eu cresci neste ambiente. Felizmente, houve outras famílias, nem sequer se punha a questão de comprar um computador. Pronto, ainda era do tempo da máquina de escrever e estava feito. E, portanto, nunca ninguém me ensinou que as coisas custavam a ganhar. Será que eu teria ficado satisfeito na altura se me tivessem dito que não a algumas coisas? Não, se calhar até ficava um bocado revoltado, ou triste, ou frustrado, sabendo, mas eles podem e não me dão porquê. Depois eu não sei como é que reagiria, mas tento fazer isso de uma forma pedagógica, não é só dizer que não e acabou. Claro. Senão também não vale nada. Tento ter um objetivo e ensinar-lhes como é que se faz bem. Depois, se fazemos bem ou não, já é outra questão. Mas o ideal é fazermos assim. Pronto, se der para fazer assim, fazemos. Se não, olha, pronto, ok, tenho aqui, não consegui fazer aquilo que eu estava a pensar, então olha, vamos comprar, já que posso. Então vamos a isso. Também gosto de ver os meus filhos felizes, não é? Sim, claro. Ou eu próprio, ou a minha mulher. Portanto, não sou daqueles que acha que a poupança é ser avarento. Exatamente. Eu gosto de gastar dinheiro, mas naquilo que eu acho que vale a pena. Porque gastar por gastar, e passada uma semana já nem me lembrar que gastei o dinheiro naquilo, e estar agora a fazer-me falta para outra coisa, acho que é um desperdício de tempo e de esforço e de dinheiro também. Portanto, tudo depende daquilo que nós queremos na vida. Por exemplo, neste momento o meu filho entrou na universidade. As despesas vão aumentar. E as despesas vão aumentar brutalmente. Portanto, neste momento eu gostava de investir parte do meu dinheiro nesta altura em que está tudo em queda, não é? Como tu sabes, quando as coisas estão em queda, é na altura em que devemos investir, não é resgatar, não é? Isso fazem as pessoas que têm medo. Quando uns têm medo, Os outros ganham dinheiro. Ganhas coragem, não é? E é nestas alturas, para quem nos está a ouvir, é nestas alturas que se subscrevem produtos e que se reforçam produtos, não é resgatar. Eu todos os dias recebo perguntas de pessoas aflitas, dizem, devo resgatar, já estou a perder não sei quanto. É a altura para resgatar. No direto com o Jordão era de situações dessas, nós abordamos exatamente isso, ele é a pessoa certa para falar sobre isso. E portanto, agora queria estar a investir e não posso. Não posso, porque manter o dinheiro reservado, porque durante os próximos 3 anos já sei que vou ter uma despesa muito grande, mas lá está, é uma coisa que eu quero oferecer ao meu filho que ou sou eu que lhe vou dar essa oportunidade, ou então não a terá. Exatamente. E portanto, ao longo da vida, também vamos tendo de mudar de estratégia, mudar de objetivos, mas lá está, isto chama-se vida, não é? E o dinheiro é apenas uma parte da nossa vida que serve para nós atingirmos ou tentarmos atingir os nossos objetivos e tentar ter uma vida mais ou menos equilibrada, em que a principal preocupação não é o dinheiro, mas são outras coisas. O dinheiro serve para realizar coisas que nós queremos e não para
para entregar de mão beijada aos outros, às instituições, ao Estado, às empresas. Sim, aliás, tu hoje, por aí fora. na newsletter 2 falavas exatamente sobre isso. Tu dizes: o que lhe quero dizer nesta dica semanal é que estou convencido de que o dinheiro, mais do que felicidade, dá-lhe opções. Se tiver dinheiro suficiente para poder fazer escolhas na sua vida, isso em si vai ajudá-lo a sentir-se realizado. Não é? É um bocado isso, ou seja, tens liberdade para depois poder fazer escolhas. Sim, exatamente, porque se eu tiver de escolher entre pagar a conta da eletricidade ou a conta do gás, quer dizer, isso não é vida. Mas se calhar no mês passado tomei o pequeno almoço todos os dias fora, não é? E acho isso normal e não tenho nenhum peso na consciência. Estou a dar um exemplo extremo, mas... Sim, são opções, exatamente isso, mas é isso. Mas isto pode aplicar-se a troquei de telemóvel há 2 meses, mas agora estou a queixar-me que estou preocupado com o aumento da Euribor porque a prestação aumentou 30 euros. Se calhar o telemóvel novo que eu comprei, dividindo por vários meses, dava para pagar 1 ano ou 2 do aumento da Euribor, não é? E teria de continuar com o antigo, mas como o meu colega trocou de telemóvel também e aquilo é muito giro porque faz mais não sei o que no filtro tal, epá, lá está, são opções. Portanto, desde que eu tenha dinheiro, eu tenha de fazer sacrifícios, às vezes, a menos que eu ganhe muito dinheiro, Sim. para depois poder, eu tenho de comprar a minha liberdade de escolha. E eu compro com as escolhas anteriores. Exatamente. Portanto, eu vou criando um plafond, não é? Vou criando um saco que me vai permitir ser livre mais à frente. Enquanto eu não tiver essa liberdade, estou sempre dependente das escolhas dos outros. E eu não quero isso para mim nem para a minha família. Aliás, voltamos à horta, porque tu ainda há pouco dizias que depois tens que optar se queres que só demore um mês que esteja alfaces ou se quer que demore 3 meses para ter outro legume qualquer. De alguma forma, acaba de ser um pouco isso, depois vai dar liberdade à frente de decidir. Porque eu acho que uma das coisas que acontece muitas vezes com os portugueses, embora eu acho que a literacia financeira tem estado a mudar nos últimos tempos, e acredito que também deves ter mais ou menos essa opinião e tu tens contribuído muito para isso, que é um bocadinho esta noção de as pessoas, a maior parte das pessoas não são felizes no que fazem. E muitas das vezes não mudam porque não têm essa liberdade financeira, ou seja, não fizeram as escolhas certas a determinada altura, para chegar a uma altura e poder dizer, não, olha, eu não quero continuar desta forma porque para mim não faz sentido, e poder até assumir uma outra forma de estar na vida, mas não consegue porque não fez as escolhas que devia ter feito a determinada altura. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso que tu queres aqui também transmitir, não sei se é isso ou se não. É um bocadinho esta a minha leitura. Vou dar-te um exemplo concreto. Por exemplo, um jovem casal, 2 rapazitos, um casal, casa-se. Qual é a primeira decisão que tomam? Comprar uma casa e comprar um carro. Portanto, as 2 primeiras decisões que tomam em conjunto são 2 decisões que vão hipotecar, imediatamente ter um impacto direto nas próximas décadas deles. Como estão a começar a vida de casado, o objetivo deles é, em princípio, agradar um ao outro, portanto, para serem felizes tem de ser no seu ninho de amor, e o seu ninho de amor tem de ser a casa dos sonhos deles. Como não vão conseguir a melhor casa possível. Portanto, vão empatar e empenhar-se até ao limite máximo dos rendimentos de cada um para conseguirem a taxa de esforço ao limite e muitas vezes ultrapassando o limite. E às vezes ainda pedem os 10% agora obrigatórios em crédito pessoal. Para lá do limite. Só para ajudar o casal. E, portanto, e como são novos, podem pedir a 40 anos. Portanto, repara como a primeira decisão deles é entrar numa prisão em que a pena são 40 anos. Portanto, eles vão a tribunal e dizem, Sr. Juiz, eu queria uma pena de 40 anos, se faz favor. Para além disso, querem uma pena acessória, que é a do carro, que são mais de 8 anos ou mais 7, e depois não pode ser um carro qualquer, tem de ser um bocadinho melhor, porque entretanto os pais também ajudam e não sei o quê, talvez. E portanto tem de ser um carro um bocadinho melhor do que o colega, ou do vizinho, ou do irmão, ou do primo. E portanto, já está.
Ou seja, com duas decisões simples e na nossa cabeça, a nossa mente diz-nos que são absolutamente necessárias, eu tenho que ter uma casa e um carro. Pronto. Até porque há uma pressão Mas social ninguém, dos próprios pais. sim, é Tens essa de tal comprar a opção. tua casa e tal. A questão do arrendamento ainda não é uma coisa. Em Portugal, o arrendamento não é alternativa porque é caríssimo. Portanto, entre pagar 400 euros ou 500 euros por uma casa própria ou 800 por uma casa arrendada, eu acho que a escolha também é óbvia, não é? Mas eu, por exemplo, Portanto, passei por isso e senti de alguma forma a pressão tanto dos meus pais como dos meus sogros. Quando eu disse não vou arrendar, porque para mim faz mais sentido isso e pegar na liquidez que consigo e investir para depois mais à frente poder fazer outras escolhas. E houve alguma pressão no sentido de não, então estás a pagar uma coisa que não é tua e tal. Ainda há um bocadinho essa cultura. Agora, o que estás a dizer neste momento, sim, principalmente nas zonas metropolitanas mais dentro, sim. E então, o segredo é, mas isto, como os jovenzinhos não aprendem isto na escola, teriam de ser os pais ou os sogros a dizer-lhes, epá, vejam lá no que é que vocês se vão meter, vocês vão estar já a limitar o vosso crescimento e a vossa liberdade lá mais à frente. Porque basta qualquer coisinha para vocês ficarem logo entalados. Mas, lá está, como esta literacia financeira ainda não chegou aos pais, ainda não podem ensiná-la aos filhos. Sim. Portanto, eles vão ter de bater com a cabeça na parede como eu bati. Exatamente. Ok? E, portanto, só para ter qual é o segredo, qual é a solução para esse problema? Eu esta tarde estive a dar formação numa empresa, estavam lá 200 pessoas, 200 funcionários, e estava a explicar-lhes pronto, os critérios racionais e mais inteligentes para fazer crescer o nosso dinheiro, falando das várias ferramentas disponíveis, e houve uma das pessoas que estava na assistência que disse aquilo que é óbvio e que essa pessoa faz, que é a única forma de nós vivermos de uma forma equilibrada é vivermos um degrau abaixo daquilo que nós podemos. Portanto, se eu ganho 1000 euros, eu tenho de viver como se só ganhasse 900. Se eu ganho 1500 euros, eu tenho de viver como se só ganhasse 1200. Se eu ganho 2000 euros, tenho de viver como se só ganhasse 1500. Para começar a criar aquilo que eu chamo a riqueza geracional. Ou seja, nós temos muito esta tendência de pensar que só é rico quem nasceu numa família rica. E nós esquecemos que as famílias ricas não nasceram de uma família rica. Foi alguém, uma pessoa, que fez pela vida e teve sucesso. Houve 20 pessoas antes dessa família que tentaram e fracassaram, talvez, mas houve uma que tentou e que conseguiu. E que depois deixou o negócio aos filhos. Ou que deixou dinheiro aos netos. E depois esses netos foram também empreendedores. Ou geriram bem. Quantas famílias não há em que os herdeiros desbaratam a herança toda? A terceira geração, normalmente. Porque não têm cabeça, nem cultura, nem ninguém lhes ensinou que é preciso saber gerir. Nós temos de encarar a nossa família como uma empresa. Portanto, o casal é o Conselho de Administração da Pereira e Filhos, não é? Exato. Do Pinheiro Limitada e do Anderson S.A. E, portanto, a minha família tem de dar lucro todos os meses. Se a minha empresa, onde eu trabalho e onde eu recebo o meu salário, se não der lucro, eu fico sem trabalho e sem rendimento. Portanto, é obrigatório que dê lucro. Portanto, a minha família tem de dar lucro todos os meses. Se está sempre no fio da navalha, eu sou uma empresa em perigo. Sim, sem caixa. Não é? Posso entrar em insolvência, basta haver um imprevisto qualquer de saúde ou económico, outra coisa qualquer. Portanto, para isso, eu tenho de viver um degrau abaixo. Eu tenho de tirar os famosos 10% no mínimo para, assim que eu recebo o salário, tenho de pagar a mim próprio, à minha família, pelo trabalho que eu tenho de gerir a minha família financeiramente. Para que depois eu tenha o tal bolo que me permita ter a liberdade de fazer escolhas. Podem ser escolhas difíceis. Sim, exatamente. Mas posso escolher. Se eu não tiver nada, estou sempre dependente do apoio do Estado, das moratórias dos bancos, da segurança social, dos pais, dos avós, dos amigos, da família, Sim. dos vizinhos.
E isso traz infelicidade. Quando eu dependo dos outros para as minhas necessidades básicas, eu sou infeliz. Por isso é que muitas pessoas dizem que o dinheiro traz felicidade. Na minha opinião, não traz felicidade, porque é assim, eu posso ter a conta do banco recheada e ser a pessoa mais infeliz do mundo. Agora, o que me permite é saber que, se eu souber aquilo que me faz feliz, e se for uma coisa que dependa do dinheiro, eu sei pelo menos qual é o caminho para lá chegar. Se a minha felicidade não depender do dinheiro, melhor ainda, tenho menos um trabalho. Exatamente. Porque há pessoas que são felizes com muito pouco. Sim, sim. Essas pessoas, se calhar, são as mais felizes. Eu acredito que sim. Mas pelo menos o básico, na sociedade em que nós vivemos, nós temos de ter. E, portanto, as minhas dicas e a minha filosofia de vida, se reparares, ao longo destes 10 anos, já vai para 11, nunca foi como chegar a milionário em 6 meses, ou como atingir o seu primeiro milhão, e não sei o quê. Não me interessa. Eu só quero ter uma vida equilibrada. Eu quero ter sossego, quero dormir bem à noite e saber que, se amanhã me aparecerem contas no correio, eu tenho dinheiro para as pagar. E se eu tiver um imprevisto, se eu espatifar o carro todo, tiver um acidente e uma infelicidade, e desde que seja só chapa, eu sei que vai ser difícil, mas tenho uma solução. Sim, há um fundo de emergência? Há um fundo de emergência que já demorou anos até ao conseguir, mas neste momento já o tenho. E, portanto, saber isso dá-me uma paz de espírito que eu quero partilhar com as outras pessoas. Porque eu consegui isso mais facilmente do que eu estava à espera. Mas tive de fazer escolhas e tive de fazer alguns sacrifícios também. Porque aquilo que as pessoas, eu acho que aquilo que as pessoas pensam é que sabem que têm de ter o pé de meia, mas não querem abdicar de nenhum do conforto As tais escolhas? Que têm atualmente, porque se trocarem o BMW por um Fiat Punto, o que é que as pessoas vão pensar? Sim. E, no entanto, se calhar a solução é essa: vende o BMW, compra o Fiat Punto pronto, novo, e ainda fica ali com 7.000 euros, 8.000 euros, 10.000 euros para criar o tal fundo de emergência do pé para a mão de um dia para o outro. Exatamente. Não é? Mas não, ter um carro de 40.000 euros é muito fixe, embora seja mais uma boca para sustentar, às vezes até mais cara do que um filho. Sim, neste momento é. E, portanto, essa é a minha guerra, entre aspas, a minha missão, que é dizer às pessoas que elas podem escolher. Há um caminho alternativo. Sim, e é uma missão. Que pode resultar. Exatamente, e é uma missão, aliás, é uma missão que tu próprio também colocaste em prática, e por isso é que também quando as transmites é muito mais fácil perceber, porque sabes do que estás a falar, não é? E às vezes isso faz toda a diferença de quando estamos a falar com pessoas que, apesar de estarem a falar de algo, não passaram pela experiência, então é sempre mais difícil perceber, meter-se nos sapatos dos outros. Mas até em função daquilo que estavas a dizer, uma das questões aqui é qual acha que foi a dica ou as dicas que tiveram mais impacto nos programas, nos portugueses, através dos seus programas? Tens ideia? Tenho, a resposta é simples, é o seguro de vida. Foi a reportagem onde tu estiveste envolvido, não é? E a transferência do crédito à habitação. Portanto, foram as duas reportagens que catapultaram o Contas Poupança para a importância que ele tem hoje em dia. Ou seja, mais uma vez, eu não fazia a mínima ideia de que isto era possível. Para já, eu pensava, na minha ignorância, que um crédito à habitação é para ser levado até ao fim. Portanto, eu pensava que, pronto, ok, fiz este crédito com a Caixa Geral de Depósitos, portanto, eu agora vou ter de pagar isto até aos 82 anos e não há nada a fazer. Quando me dizem assim, mas pode trocar de banco? Eu disse, posso? O quê? Trocar de banco? Mas eu assinei, eu fiz uma escritura. Está bem, mas você só pediu dinheiro emprestado, não é para trocar de casa. Em vez de pagar a um banco até ao fim, se houver um que lhe empresta o dinheiro que falta pagar ao outro e fica a pagar menos, transfere para o outro e fica a pagar menos e mantém a sua casa. É sério que eu posso fazer isso?
Portanto, repara o meu grau de ignorância. E quando eu percebo isto, este clique, eu penso assim, eu tenho que dizer isto às pessoas, deve haver Ainda hoje já? centenas de milhares de pessoas que não sabem disto. E de facto não sabiam. Porque quem está no meio, Sim, quem sim. trabalha com pessoas, É o diário. eu imagino a tua cara a ver essa reportagem e pensar, há pessoas que não sabem isto. A sério. A sério? Então, mas é preciso um jornalista para dizer isto, jornalista mais total. Mas eu aprendi ao longo do tempo que é preciso dizer as coisas mais óbvias. Porque se ninguém as disser, nunca ninguém as vai dizer. Portanto, eu estou disposto a correr esse risco. A mesma coisa com o seguro de vida, porque eu pensava, da mesma forma como o crédito à habitação era uma coisa para ser levada até ao fim da vida, que o seguro de vida também tinha de ser pago e acabou. E nem sequer sabia que havia um seguro bom e um seguro mau. Quando eu percebo que havia dois tipos de seguro, e quando eu perguntava aos meus colegas, olha, que seguro de vida é que tu tens? É o IAD ou o ITP? Eles ficavam a olhar para Olá! mim assim, oi? Já estás vivo desta hora da manhã? Oi? O quê? E eu percebi, pronto, ok, tenho de fazer esta reportagem. E, portanto, entretanto, por acaso nunca transferi o meu crédito à habitação porque eu tive a sorte. Foste negociante. Não foi o engenho, foi mesmo a sorte de ter feito o meu crédito à habitação em 2007, antes da crise do subprime em 2008, em que a Euribor começa a subir para 5%, e o meu spread é de zero. Sim, mas espera aí, que isto é importante tu dizeres. Ai, tu já tiveste Euribor a 5 e tal. Ou pessoas... Foi assim que nasceu. Ok, mas... Foi assim que nasceu o Contas Poupança. Sim, mas há pessoas que não... Que às vezes eu tenho que estar a fazer desenhos e a tentar explicar que já houve uma Euribor a 5 ponto qualquer coisa. Em 2008. Exatamente, mas como há muita gente que está a fazer créditos agora nos últimos anos, não acreditam. Aliás, eu às vezes fiz o vídeo. Isso é impossível e tal, isso nunca vai acontecer. Eu fiz um vídeo. Então, para quem nos está a ver, deixa-me contar esta história, porque foi assim que nasceu, foi assim que eu aprendi. Portanto, até 2007, eu faço o crédito à habitação com spread de 0,3, o meu Euribor normal, não sei quanto é que estava, 1, 2, 3, não faço ideia, já não lembro. Nem sabia o que era isso. Exatamente. Euribor. Quanto é que é a prestação? Ok, vá, siga. Pronto, foi assim, assinei tudo de cruz. De repente, vem a crise e a minha prestação da casa, que era de 400 euros, sobe para 800. Eu disse, espera lá, então, mas eu não tenho dinheiro para 400, lá está, eu cometi todos os erros que podia ter cometido. Só tive sorte com o spread que apanhei. Que eu fui ao limite da minha taxa de esforço. E, portanto, quando, nessa altura, eu tive cortes salariais, porque pronto, as empresas estavam todas com dificuldades. Estava mal para todas. A minha mulher era professora contratada numa escola pública e, portanto, os professores contratados foram todos para casa. E, portanto, houve ali meses sem rendimento da parte dela. E, portanto, de repente, só um salário e o meu cortado, eu fiz as contas e verifiquei que daqui a 3 meses eu não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa. E quem me ouve hoje falar sobre dinheiro, dizer isto, exatamente, quer dizer, é estranho, não é? Porque repara, alguma vez me passou pela cabeça eu passar por isto. Um jornalista da SIC, exato, não é? Não é um jornalista do jornal do não sei quantos ali do interior ou de uma rádio local. Um jornalista da SIC e uma professora, uma funcionária pública, de repente, de um momento para o outro, literalmente, não têm dinheiro para pagar a prestação da casa. Isso aconteceu comigo. E o que é que eu fiz? Eu tive o pequenino rasgo de ir ao banco pedir ajuda. Eu disse, olha, eu estou aqui porque daqui a 3 meses eu não tenho dinheiro para pagar a prestação da casa, não tinha nenhum fundo de emergência. Portanto, era o que estava à ordem. Portanto, estava à ordem, chegava para pagar as contas, para mim estava ótimo. Era uma pessoa equilibrada. Era uma pessoa de gravatinha como tu. E, portanto, alguém que me viesse dizer, Pedro, tu não sabes gerir o teu dinheiro, eu mandava dar uma curva. Eu não sei gerir o meu dinheiro, mas eu tenho alguma dívida. Exatamente. Nós pensamos, se eu não tenho, se eu ainda consigo pagar as minhas dívidas, não estou endividado, o que é um erro. Exatamente. Porque a partir do momento em que eu tenho uma dívida, mesmo que esteja a pagá-la, eu estou endividado. E tenho que pagar. E isto tem de entrar na cabeça das pessoas. Não é?
Porque deixar de pagar é a coisa mais simples do mundo. Agora, quando isso acontece, já é o fim do mundo. Portanto, eu cheguei ao banco e pedi ajuda. E eles é que encontraram uma solução, porque eu não tinha solução nenhuma. Disseram, pronto, ok, então vamos ter aqui, vamos dar-lhe uma carência de capital durante 2 anos, equivalente às moratórias agora da Covid. Antigamente, Portanto, durante 2 anos só paguei os juros, não amortizei, ou o inverso, agora já não. E foi aí que me sentei, peguei nas faturas todas e comecei a fazer contas. Mas para onde é que foi o meu dinheiro ao longo deste tempo todo? Foi só aí, perto dos 40 anos, 39, 40 anos, que eu percebi que andei a desbaratar milhares e milhares de euros. Porque depois comecei a ligar para as empresas, liguei para as seguradoras e disse, olha, pois eu nisso nunca tive problema, não é? Como jornalista, eu ligava para os sítios, pedia simulações, portanto isso eu fazia na boa. E de repente comecei a perceber que toda a gente fazia mais barato do que aquilo que eu tinha. Então chegava à minha empresa e dizia, olha, aqui esta seguradora do carro faz menos 150 euros do que vocês. Como é que é? Vocês baixam-me isto ou vão-me embora? E para minha surpresa baixavam. Mas é só isto? exatamente. A eletricidade, o gás, o seguro de vida, o crédito de habitação não, porque estava tão baixo que não era por aí. Comecei a fazer uma coisa que muitas pessoas ainda hoje têm vergonha de fazer, que é utilizar os cupons dos hipermercados. Comecei a fazê-lo, mas com afinco, como naquelas reportagens nos Estados Unidos em que, que conseguem por 2 ou 3 euros ou até de graça conseguem encher o carrinho. Eu fiz isso, eu consegui fazer. Eu fui ao continente e fiz compras com 135% de desconto. Portanto, eu gastava 100 euros e iam para o cartão de 135. E, portanto, nesse primeiro ano, eu consegui poupar quase 3.000 euros. Só renegociando as coisas. Portanto, eu fui aumentado em 3.000 euros por ano naquele ano em que eu comecei a perceber como é que as coisas funcionavam. Simultaneamente, cada vez que eu descobria uma coisa, depois eu falei com o diretor de informação da SIC e propus-lhe uma rúbrica semanal com estas descobertas. Eu pensava que isto ia demorar ou durar 6 meses e, portanto, já vai para 11 anos, não é? E eu continuo a descobrir coisas. É absolutamente fenomenal. Portanto, a minha principal conclusão é: qualquer um de nós pode aprender, qualquer um de nós pode pôr as suas contas em ordem, esteja em que situação estiver. Não há situações sem solução. Mesmo que seja uma solução difícil, como a insolvência pessoal. Mas resolve. Portanto, mesmo nesse caso, há solução. É possível. A pessoa tem de ter vontade e traçar um plano e depois segui-lo à risca e adaptá-lo também sempre que necessário. E, sobretudo, ter o apoio da família. Porque se houver um do casal que quer fazer este percurso e o outro não está para aí virado, não adianta. Não vai resultar. Tem que ser conjunto, isso é óbvio, não é? Porque é frustrante. Têm de estar os dois no mesmo barco e remar para o mesmo lado. Se isso não for possível, é muito complicado. Sim, mas entretanto foram aqui, a malta foi comentando aqui outros programas, tipo aquele da incapacidade, que também tu ajudaste muita gente, não é? Sim, eu não fazia a mínima ideia que havia um atestado de incapacidade multiuso que dava tantos direitos às pessoas. Vou dizer-te, vou dar-te um exemplo que mostra como em casa de Ferreiros Espeto de Pau estou sempre a descobrir coisas novas. Há um apoio da Segurança Social que se chama complemento por dependência. Não sei se já ouviste falar alguma vez. Sim, porque tem uma situação na família que tem essa situação. Pronto, é uma pessoa provavelmente acamada que precisa mesmo de apoio, não é? Sim, pessoa sempre a ter. Pronto, ok. Era essa a ideia que eu tinha, porque eu também conhecia isso, eu fiz essa reportagem do complemento por dependência. E eu estava, a minha mãe tem quase 78 anos, mas ainda tem uma vida independente, vive sozinha, tem a sua casa, cuida das suas coisas, só que já não consegue ir ao médico sozinha, portanto já não consegue ir de comboio ou de autocarro a Castelo Branco, e portanto eu e a minha irmã revezamos-nos e uma vez um, uma vez o outro, vamos com ela a Castelo Branco quando tem de ir lá às consultas específicas.
E eu estava a comentar com uma colega minha, disse, olha, para a semana tenho de ir a Castelo Branco, vou levar a minha mãe ao médico. E essa minha colega disse-me, então, suponho que ela já tenha o complemento por dependência. E eu fiquei quase ofendido. A minha mãe não está inválida. Exato. Não, eu não disse isto assim, mas Sim, pensei, não, minha mãe ainda consegue fazer uma vida normal. E ela disse-me assim, então, mas ela consegue ir ao médico sozinha? Eu disse, não. Então ela está dependente de ti. Caiu uma ficha. A minha mãe está dependente. exatamente. Então, se está dependente para se transportar para o médico, por exemplo, ela tem direito, de acordo com a lei, ao complemento por dependência, que são 116 euros por mês. Sim. E a reforma da minha mãe é baixíssima, de 300 e tal euros. Portanto, 100 repara, euros por mês faz toda a como diferença. 100 euros em 300 é uma brutalidade. Literalmente. Não é? O que é que eu fiz? Fui imediatamente googlar, não é? Quais são os formulários que se preenchem. Preenchi os formulários imediatamente, pedi imediatamente um relatório à médica de família, também pedi por mail, depois disseram que já estava pronto, ou seja, não precisa do atestado de incapacidade multiuso, portanto é algo à parte. Sim, Este não médico de precisa, há outros família. que precisam. Em cerca de 3 semanas, pouco mais de um mês, ela passou a receber o complemento por dependência. E, portanto, é outra reportagem que eu vou ter de fazer. Porque deve haver tantas situações Muitas destas, situações, especialmente no mas interior. tantas, no interior, nas cidades. Sim, mas digo mais no Quer dizer, interior da perspectiva daquilo que estás a dizer, ou seja, a questão de ter que ir para Castelo Branco, ou seja, há uma distância muito maior não, numa mas, se a minha mãe morasse num segundo andar e precisasse de ajuda para descer as escadas para ir às compras ou para ir ao médico, já está pode. dependente, Ok. não é? O critério é precisar de apoio de terceiros para se locomover, para se alimentar, para se vestir e para fazer a higiene. E não é cumulativo. Portanto, se tem dificuldades de locomoção, agora tem de haver um relatório médico que comprove isso. Diga, esta senhora tem esta doença, tem estes exames. Não, não é só dizer, custa-me a subir escadas. Não, não é isso. Não me interpretem mal. Mas a minha mãe, de facto, se subir para um autocarro ou para um comboio, desequilibra-se e cai para trás. Portanto, precisa, de facto, desse apoio. Portanto, o que é facto é que ela recebeu e, portanto, foi autorizado, foi uma junta médica. Isto não é só pedir e. Não. Portanto, é conhecermos os nossos direitos. E, portanto, essa é outra forma de literacia financeira. Porque nem sei se lhe podemos chamar de literacia financeira, é a cidadania. E para sermos cidadãos completos, temos de saber mexer no dinheiro e temos de conhecer os nossos direitos e exercê-los. Exatamente. O problema é que eu acho que as coisas às vezes estão montadas para nós nos conhecermos, porque é um bocado isso, não é? Isso é daquelas coisas que devia ser muito mais conhecido, até devia ser o próprio médico de família quando percebe que o cliente, desculpa, agora já estou a falar nos clientes, acaba por ser um cliente de facto, é cada vez mais. A questão aqui é um bocado essa, devia ser, olha, você já pode exercer este seu direito e isso ser automático. Agora, eu tenho a ideia que há muitas dessas coisas que de facto são ali uma zona cinzenta que é para não ser para os portugueses não usufruírem. Mas olha, mas eu não vou por aí por uma razão simples. É que eu já percebi que assim, não têm de ser os médicos de família a conhecer os direitos da segurança social. Podem conhecer. Ou seja, um médico pode ser boa pessoa e pode querer ajudar. Mas os médicos não estão lá para te dar a conhecer os teus direitos da segurança social. Estão lá para te auscultar, para ver os teus exames, para te passar uma receita e daqui já tem 15 pessoas à espera que já estão atrasadas. Tem razão, nisso tem razão, sim, é verdade. Já tem mais que fazer. Da mesma forma como eu não posso esperar que o funcionário da Segurança Social saiba quais são os meus direitos na autoridade tributária, nas finanças e no IRS. Tal como eu não estou à espera que tu percebas de mecânica se eu for lá pedir-te um seguro. Não é? Como é que achas que esses direitos deviam ser divulgados? Escolas, o Estado em geral, ou seja,
não sei se será a presidência do Conselho de Ministros, não sei se a própria, agora usa-se muito a expressão task force, mas devia haver uma task force, porque é assim, o Simplex, o que é? O Simplex é um bocadinho essa tentativa, Sim. que é juntar os vários organismos, sejam eles quais forem, para encontrar soluções que simplifiquem a vida dos cidadãos. Exatamente. Por exemplo, eu faço a minha parte, que é sempre que entrevisto um ministro, ou um secretário de Estado, ou um responsável de um organismo, eu vou-lhes dando a minha opinião, que vale o que vale. Portanto, eu já lhes disse, é assim, os jovens, antes de entrarem no mercado de trabalho, deviam receber um documento que lhes diz o que é que têm de fazer antes de passar o primeiro recibo verde. Assim que têm uma proposta de trabalho, é isto que têm de fazer. Têm de pedir a senha das finanças, têm de pedir a senha da Segurança Social, têm de têm de fazer a declaração de início de atividade. Se passar de determinado valor dos 12.500, passa a pagar IVA. Como é que se faz isso no recibo? Atenção, depois tem de fazer o IVA trimestral de 3 em 3 meses. Mas atenção, que não é de 3 em 3 meses. É 1 mês e meio depois do fim do trimestre. E depois já começamos a complicar. Sim. Mas pronto. Mas tu não imaginas a quantidade de jovens que o primeiro contacto que têm com a Segurança Social e com as finanças é uma carta com uma multa. Exatamente. E eles depois vão lá e perguntam, mas porquê é que eu tenho de pagar isto? Porque tinha de fazer isto, mas nunca ninguém me disse nada. Mas não conhecer a lei não impede que tenha de a cumprir. Exatamente. Portanto, há aqui os dois lados. Nós, enquanto cidadãos, temos de conhecer os nossos direitos e procurá-los. Não é? Se eu tenho uma doença ou uma incapacidade, é minha obrigação saber quais são os direitos que eu tenho. Se eu sou uma pessoa idosa, se tenho mais de 65 anos, eu devia procurar ativamente todos os apoios para pessoas com mais de 65 anos. Se eu tenho um crédito à habitação, eu devia conhecer todos os meus direitos como cliente bancário. Das finanças, eu tenho de ter a obrigação de saber como é que eu posso aumentar ao máximo o meu reembolso do IRS ou pagar o menos possível utilizando os meus direitos, não de uma forma fraudulenta. Portanto, eu tenho de fazer pela minha vidinha. Sim, sim. E muitas vezes não estamos para isso, porque também não vemos os outros fazer. E como tu disseste no início da nossa conversa, muitos de nós, e acho que é cultural também um pouco, queremos a papinha toda feita. E depois alguns ligam. Há pessoas que me contactam para o Contas de Poupança no Facebook, ou no blog, ou no e-mail, ou, nas redes sociais todas. Qual é o melhor PPA? Exatamente, é isso que eu quero. Qual é a empresa de eletricidade mais barata? Exato. E eu tenho a impressão que se eu lhes dissesse aquilo, eles faziam aquilo e nem pensavam. Sim, sim. Se o Pedro Anderson disse, é porque é. E não pode ser assim, porque aquilo que é para mim não é para ti. Não é? As nossas circunstâncias mudam, vivemos em locais diferentes, temos opções diferentes. Portanto, há coisas que temos de ser nós a fazer. Eu, enquanto pai, sou eu que tenho de procurar a melhor creche disponível para os meus rendimentos para o meu filho. Eu não vou pô-la na primeira que me aparecer, não é? Vou visitar todas, vou com a mulher, vou conversar, fazer perguntas, fazer contas, ver as instalações. E, portanto, nós devíamos ter esse cuidado sempre para tudo. Mas tu podes dizer, mas nós não temos tempo para isso. Que é a desculpa que me dão. Não tenho tempo para essas coisas. Não tenho tempo, então não se queixe. Quanto é que ganha? Tem tempo para ver a novela, não tem? Então não tem meia hora para pesquisar, para tentar perceber como é que funciona a sua fatura de eletricidade. Então, se prefere ver a novela ou o reality show ou outra coisa qualquer, ou 7 episódios seguidos de uma série na Netflix, quer dizer, pode dizer que não tem tempo. As pessoas têm tempo, fazem as escolhas. Exatamente. Não é? Porque todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, mesmo os mais ricos. A única diferença é que não é por seres mais rico que compras mais uma hora. Exatamente, não dá. Portanto, tens de fazer escolhas. O tempo Fazes escolhas. Tempo é dinheiro também, não é? E dinheiro é tempo. Enfim. Sim. Mas temos de ser mais profissionais. Nós temos de ser cidadãos profissionais. Temos de ter como segundo emprego ser bom para nós. Sermos bons para nós. Sim, para nós e para a nossa família. Encarar isso como, se não for um trabalho, como um hobby. É um rendimento extra.
Ok? Porque tudo o que eu conseguir poupar e que fique no meu bolso, eu estou a aumentar-me a mim próprio, que é um dos meus lemas, que é eu posso aumentar-me a mim próprio sem ter de pedir ao patrão. Exatamente. Aumentando os meus rendimentos, reduzindo os meus gastos ou escolhendo os melhores. Ser mais seletivo. E isso não é andar à luz de velas, não é andar a pão e água, não é não se divertir, não é não passar um fim de semana fora ou não ter férias. É fazer escolhas antes para depois escolher e fazer tudo aquilo que eu quero sem prejudicar o meu eu do futuro. Nós Exatamente. pensamos no meu eu do presente, A liberdade do futuro. mas quem vai pagar isso tudo é o meu eu do futuro. Muito É um bem. tipo simpático, esperemos. Exatamente. Muito bem. Isto está-se a esticar, mas a falar contigo é sempre mais fácil. Mas temos aqui ainda uma carrada de perguntas, mas vou ter que abreviar. Tem aqui uma que eu acho que faz algum sentido, até daquilo que nós estamos a dizer. Que alguém me pergunta como devo preparar para os tempos difíceis que se avizinham. Tem um bocadinho a ver com o que nós temos estado a falar, não é? Duas coisas. Primeiro, limitar já todos os gastos supérfluos. Portanto, isso é a terapia de choque, tem de ser já. Não é esperar depois para quando não tiver dinheiro para pagar a prestação da casa. Exato. É já. Já. Se está a pagar o ginásio e não vai lá, corte. Se tem assinaturas disto e daquilo e não as usa, corte. Se está a pagar uma mensalidade disto e daquilo e não é prioritário, corte. Se estava a pensar em comprar um telemóvel novo e pode esperar, espere. Depois, o segundo passo é renegociar tudo aquilo que tem e que é essencial. Portanto, se não dá para cortar, é para manter e reduzir. Ou seja, manter o que tem pagando menos ou reduzindo aquilo que tem, pagando menos também. E, na pior das hipóteses, melhorar a sua situação continuando a pagar o mesmo, que também é possível. Também é uma forma, não conseguindo as outras duas, Sim, sim. também não é mau. E depois, tentar reduzir os custos, os aumentos futuros. Ou seja, ficarmos na mesma já não é mau. E isto aplica-se, por exemplo, em relação ao crédito à habitação, que é a tua especialidade. Portanto, se eu já estou a prever que a prestação vai subir, é fazer já simulações, falar com especialistas e ver se dá para reduzir o spread, se dá para transferir o crédito, se dá para baixar o seguro de vida, que é outra forma também de reduzir a prestação global da prestação da casa, é começar a abastecer, se ainda não o faz, sempre nos postos de combustível mais baratos, se possível, se for prático, parar o carro e comprar uma bicicleta elétrica, por exemplo, ou uma trotinete e mudar de vida, pelo menos até as coisas voltarem ao normal. Até faz-me bem à sua saúde. Exatamente. Eu experimentei há 15 dias, experimentei ir de bicicleta para o trabalho só para ver se conseguia e como é que era a viagem. E portanto estamos a falar de, não sei se isto diz alguma coisa, mas é ir da Amadora para Passo de Arcos. E portanto são 11 quilómetros. E fiz, não vou dizer que fiz na boa, porque não foi, demorei 1 hora para lá e 1 hora e 20 para cá. Mas fiquei a conhecer o percurso. Portanto, Exatamente. para já sei que é possível. Como não ando de bicicleta há muito tempo, nas subidas tive de apiar e fui a pé, por isso é que demorou tanto tempo. Mas se for elétrica já não acontece. Mas pensei assim, se eu precisar, consigo. Eu deixo o carro parado, compro uma bicicleta elétrica que custa 1000 euros, daquelas que ajudam a subir, e eu faço isto na boa, com maior ou menor sacrifício. Se for preciso, eu já tenho uma alternativa. Meto uma cadeirinha na bicicleta e, se for preciso, também levo o miúdo à escola. E ainda vais à horta. escola e depois vou para o trabalho. E ainda. Aí já não consigo ir com os garrafões. Aí já é mais complicado. Mas, ou seja, eu tento ter sempre um plano B para cada situação na minha vida. No caso dos combustíveis, o meu plano B é uma bicicleta elétrica. Tenho também, na questão da alimentação, já reduzi alguns gastos. Por exemplo, quando eu fui às compras e vi o óleo a 4 euros, quer dizer, eu fiquei escandalizado. Quer dizer, então, o que é que eu fiz? Deixei de comprar óleo. Exato.
Eu recuso, mas Sim, sim. tendo alternativas, qual é a alternativa? Fazer menos fritos, Menos. Ou então não ter é? aquelas Coisas simples. fritadeiras especiais. Por exemplo, não, por acaso não tenho, mas é assim, os douradinhos não se fritam, fazem-se no forno, comem-se Sim, os sim. douradinhos na mesa. E, portanto, passei a reduzir esse custo e passei a comer de uma forma mais saudável até. E, portanto, deixei de comprar coisas que são caras e que eu considero desnecessárias. Mais uma vez, não é passar fome, Exatamente. é comprar fruta da época, comprar os legumes da época, adaptar-nos. Olha, passei a ir mais vezes à macro. Não sei se vocês aí Sim, têm sim, a sim, macro, se sim. é o recheio Recheio, ou outra recheio, coisa. recheio. Aqui temos as Sim. duas coisas, mas sim, eu conheço mais o recheio. Pronto, quer dizer, há formas, basta alguém passar recibos verdes ou estar inscrito E tem o como cartão. trabalhador independente para ter o cartão. Sim. Porque eu pensava, lá está outra coisa que eu aprendi, eu pensava que era só para a malta da restauração, mas Exato. não, quer Não. dizer, qualquer um de nós pode ir lá, na boa. Estando eu inscrito como formador, tenho o Sim. cartão da macro, portanto. E passei a comprar aquilo que é mais barato na macro, compro na macro. Aquilo que é mais barato no hipermercado, compro no hipermercado. Portanto, não me importa. Isto exige, mais uma vez, um pequeno esforço. Tenho de fazer as compras em duas vezes em vez de ser só numa, encher o carrinho e queixar-me que as coisas estão cada vez mais caras. E estão, Sim, é mas verdade. estou a tentar limitar o meu O estrago. orçamento. A tua inflação, não é? Estás É, a limitar a tua inflação em neste, casa. portanto, neste momento, a minha estratégia, nesta fase em que estamos a viver, é controlo de danos. Já não é investir, não é ficar rico, não é ganhar muito dinheiro e investir. Neste momento é controlo de danos. Evitar que os estragos sejam demasiado grandes. Lá está, temos de dançar conforme a música. Sim. E nesta altura estamos nessa fase. Sim, exatamente. E é aquilo que tu dizes, nós temos que começar a cortar já, porque só assim é que a coisa faz sentido. Porque se depois for uma altura em que já não há nada a fazer, já vais perder a casa, já vais perder, ou seja, já não há. O problema que eu acho que acontece, e já aconteceu na última crise, foi sempre um bocadinho, se as pessoas vão empurrando com a barriga, à espera que não aconteça o pior. O problema é que o pior pode acontecer, portanto, eu tenho é que estar precavido para que a questão do fundo de emergência, todas as famílias não ter um fundo de emergência, a mim faz uma confusão enorme, porque é quase estar ali no precipício, ali toda a vida, quer dizer, andar ali sempre naquilo. A mim faz mal uma confusão, mas é o certo é que uma grande parte das famílias portuguesas vive assim, se calhar porque também é um bocadinho aquilo que tu dizias já há um bocado, quer dizer, também não tiram um bocadinho de perceber que há alternativas e que as coisas têm que ser diferentes para que nós, mais à frente da nossa vida, as escolhas que nós fizemos nos deem alguma liberdade de assumir outra perspectiva, até pela questão da geração que aí vem, que por acaso é uma das coisas que a mim me preocupou muito e tenho feito até pesquisar bastante, principalmente na questão da. Tem sido um bocadinho com os meus filhos, porque eu tive essa educação dos meus pais, mas não foi uma educação que eles me sentassem, aquilo que tu dizias há pouco, foi uma educação de vê-los fazer. Aliás, eu tenho aqui um vídeo no Instagram que a malta comenta muitas vezes que eu tinha vergonha de ir com a minha mãe ao mercado, porque a minha mãe é de regatear. Então aquilo fazia muita confusão. Eu ia com a minha mãe e ela fazia a primeira volta e regateava o preço, eles diziam que não, e ela sabia que depois, quando voltava na segunda volta, já quando estavam para ir embora, ela chegava a poupar 10 contos por ir ao mercado, que na altura era um absurdo. E a mim, eu tinha oh mãe, para, não faças isso, o senhor precisa viver e tal. Isso sempre, para mim, hoje em dia, e mais uns anos passados, isso foi para mim uma lição de vida. E eu agora, como não tenho essa, ou seja, não tenho essa vivência com os meus filhos, tento criar outras, não é? E acho que uma grande parte das pessoas não param um bocadinho, principalmente nesta questão do investimento também, porque aquilo de pagar, tu dizes muitas vezes pagar a ti próprio logo no início do mês, a maior parte das pessoas não o faz. E ao não o fazer, porque eu acho que às vezes as pessoas têm a desculpa de como eu não sei onde investir, nem vou poupar. Isso faz uma confusão enorme. Eu às vezes tenho algumas conversas com amigos e isso faz-me uma confusão. Quando eu digo, então, mas estás a investir nisto ou estás a investir naquilo, em que é que estás a investir? Nem sei nem sei em que é de investir, então nem me dou muito ao trabalho de estar a poupar, depois para quê? Para ter o dinheiro no banco ou não sei o quê, e os bancos depois ainda pagam taxas e taxinhas. Normalmente é um bocadinho nessa a conversa, não é?
E eu acho que tem um bocadinho a ver também com a nossa cultural, é cultural, portanto, mas nós temos que fazer um bocadinho para as coisas mudar. E acho que o Contas Poupança tem feito muito por isso, e cada vez mais, mesmo aqui no Instagram, nota-se cada vez mais contas a tentar fazer mudar, por exemplo, a questão do FIRE, que nós falamos, até falei a semana passada com o Jordão, a questão das pessoas quererem se reformar mais cedo e trabalharem para isso nas escolhas que fazem no seu dia-a-dia para terem mais poupança e investirem de forma a ter um retorno que depois podem vos dar liberdade, se quiser reformar mais cedo, o poderem fazer, ou até terem uma vida mais folgada, isso depois também é uma opção. E eu começo a notar que há um bocadinho começa a haver essa mudança, felizmente, e espero que as gerações a seguir tenham ainda mais essa questão. Mas mesmo para acabar, tenho aqui uma questão que eu andei a fugir ao máximo, mas não dá, mas eu acho que aqui até faz algum sentido, porque tu falavas há pouco da questão do teu spread, que foi uma sorte do teu spread. Se tu fosses fazer o teu crédito de habitação hoje em dia, fazias taxa fixa ou taxa variável? Provavelmente fazia taxa fixa, mas tinha de ser uma taxa fixa de 2%. Eu não sei se é viável neste momento. Sei que há pessoas que ainda estão a conseguir, Sim, ainda se que consegue. conseguiram 1.6, 1.7, 1.8. Não, chegou-se a fazer 1.25, mas foi na altura em que, ou seja, não havia já a perspectiva de subida e, portanto, isso também se reflete, não é? Eu, pelo menos, ponderaria isso seriamente. E depois, quando passasse esta fase, tentava a variável outra vez. Não sei se isso depois é fácil ou não, mas fazendo uma conta simples, portanto, se eu tiver um spread de 1 e a Euribor chegar a 1, isto automaticamente dá 2. Sim. E, portanto, é muito... Agora, como eu tenho 0.3, 0.3 mais 1 de Euribor, mesmo que chegue a 2, portanto, vai dar 2,3. Portanto, só me compensaria mudar agora para taxa fixa se a Euribor chegasse a 2, por exemplo. E eu acho que ainda vai demorar algum tempo. Pode lá chegar, perfeitamente, até pode lá chegar mais depressa. Só que aquilo que eu poupei até agora, com os juros negativos, a Caixa de Depósitos, durante vários meses, pagava-me 27 euros por mês por ter lá um crédito. Quer dizer, isto é surreal, isto não faz sentido nenhum. Para além destes 7 anos, que eu tive uma folga imensa, só faltava quase pagarem-me a casa. A minha prestação da casa é 250 euros por mês. Portanto, mal de mim se eu não pus dinheiro de lado para agora quando subir. Portanto, eu estou à espera que suba. Sim. E estou preparado para isso. Se subir demasiado, para 3, para 4, para 5, aí vou voltar a ter um problema outra vez, não é? Mas lá está, já sei onde cortar. Se isso acontecer, é só olhar para a minha listazinha de coisas, daquilo que agora é conforto e pequenos luxos, é só ir arriscando para o que der. E depois, não dando, sim, meus amigos, pagamos a casa ao banco ou fazemos isto? Sim, Pronto, então está toda a gente de acordo, não é? Pagar a casa ao banco. Então depois, quando pudermos voltar a isto, ou aumentamos os nossos rendimentos, ou então encontramos a mesma coisa, mas mais barata. Portanto, se alguém encontrar isto mais barato, a gente ainda avalia. Sim. Mas se fosse para fazer um crédito novo nesta altura, se conseguisse 2%, fazia taxa fixa. Muito bem, essa era uma das questões, a questão da taxa fixa da variável, principalmente aqui na conta do Conselho do Consultor, aparece sempre 4 ou 5 vezes. Mas isto é uma opinião. Isto é uma opinião. Isto não, até porque a minha opinião é um bocadinho diferente da tua, portanto, ou seja... Não, mas explica-me. Não, aliás, e eu tenho vários vídeos sobre isso, aliás, a questão não é ser diferente, a minha questão é, a maior parte das pessoas, a folga que tu tiveste, não a utiliza para poupar e investir. Esse é que é o problema. Porque se tu fizeres a diferença entre estás a fazer agora uma taxa variável e uma taxa fixa, há uma diferença, como é óbvio, não é? Imagina que estamos a falar de um 0,9 para um 2% na taxa fixa. Se eu, enquanto estiver a diferença na variável mais barato, se eu pegar nesse dinheiro e for amortizando ou investindo num produto financeiro,
Aliás, eu fiz um vídeo no início do ano em que tenho a ideia que ao fim de 10, partindo do princípio que a Euribor subia 0,25 ou 0. Já não tenho, mas tenho o vídeo, depois até te envio para tu dares uma vista de olhos. Eu, ao fim de 10 anos, estava a poupar mais, mesmo com a subida da Euribor nesses anos, a fazer esse acrescento, amortizando o crédito e depois ainda tendo mais poupança pela questão da amortização. Ao fim de 10 anos eu tinha melhor, eu devia menos ao banco na variável do que devia na fixa. Mas concordo plenamente contigo quando a questão aqui é tu sentiste confortável. A única coisa que eu não gosto é as taxas mistas. Acho que não faz muito sentido as taxas mistas, porque só estou a empurrar o problema com a barriga. Portanto, se é para ser, que seja até o final. Não, e até porque tu podes, a mudança pode ser exatamente quando isto estiver muito mal, não é? Quer dizer, de repente passas de ter a taxa fixa para 5% de Euribor mais spread, quer dizer, aí sim é que me parece que seja mais problemático. Agora, para mim, o que eu costumo dizer às pessoas é um bocadinho disso. É o que se sentirem confortáveis. Eu tenho as duas variáveis, mas faço esse trabalho de fazer a poupança e de amortizar ou investir. Eu vou fazer essa conta. Portanto, eu vou mensalmente no blog, já tinha decidido fazer isso. Sim. Vou fazer as contas ao cêntimo a quanto é que eu poupei durante este tempo todo em que tive variável, para definir no futuro o momento do break-even, ou seja, o momento a partir do qual, portanto, a partir deste mês, já perdi tudo aquilo que poupei e vou voltar a pagar. E depois, com o comparativo, a quanto, se eu tivesse taxa fixa a partir daquele dia, quando é que deixa de compensar ter tido a taxa variável? Sim. Porque eu acho que as pessoas só conseguem, de facto, perceber as coisas com exemplos reais. Sim. Porque falar assim na teoria, tudo bem, tu acabaste de apresentar argumentos, eu também apresentei argumentos, e as pessoas no final perguntam-se, está bem, ok, mas qual é que é melhor? Não, eu sei que é que não adianta. Não. Então não disseram qual é que é melhor. Sim. Pronto, ok. É assim, tem aqui as contas. Sim. Agora, decida. Pronto. Sim. Não há outra. Quando falamos de finanças pessoais, não há outra maneira. É preciso fazer conta. Sim, mas isso é daquelas coisas, é quase a mesma coisa que as pessoas confundiram economizar com poupar. Economizar é eu deixar, ou seja, eu conseguir comprar uma coisa mais barata, como disseste há um bocado. Mas se eu pegar esse dinheiro e não fizer alguma coisa com ele, não investir, não estou ou seja, a poupança não existe, porque o dinheiro no fim do mês vai à vida na mesma. Portanto, eu acabo por não ter uma poupança. Para a inflação. Pronto, exato, sim, hoje em dia ter o dinheiro parado é a mesma coisa que estar a perder dinheiro, literalmente. Mas pronto, olha, Pedro, a gente já vai aqui com quase hora e meia, portanto vamos ter que ir à nossa vidinha, também tens mais que fazer. Olha, tens de pagar horas extraordinárias. Exatamente, nos é das febras, combinamos. Grandes febras. Literalmente grandes febras. Tenho aqui mais um comentário que diz, e foi passando aqui muitas vezes, obrigado pelo seu trabalho, tem-me ajudado muitas vezes a poupar. Tens noção disso? Tens noção desse impacto na vida dos portugueses nos teus programas, certo? Tenho, porque as pessoas me dizem, são muito simpáticas, as pessoas são muito simpáticas, abordam-me quando estou nas compras, ou na rua, ou estou num sítio qualquer, as pessoas dizem, muito obrigado pelas dicas, continuo e tal. É sempre um bocadinho estranho, porque quando nós fazemos as coisas, nós nunca sabemos quem é que as vai ouvir. Sim. E se vão ter algum impacto. E depois algumas têm mais impacto do que outras, como é evidente, não é? Mas fico sempre muito feliz quando isso acontece. Porque acho que é normal, quer dizer, quando tu sentes que estás a fazer uma coisa que é útil para as pessoas, sim. Ficas contente, não é? Sim. Tal como tu, quando te agradecem por as fazeres poupar não sei quantos milhares de euros porque transferiste o crédito e as ajudaste a entender um ponto ou qualquer coisa. Da mesma forma como um médico fica feliz quando o tratamento que receitou resulta, sim. Quando a pessoa fica grata porque ele salva um familiar ou não sei o quê, quando o comandante do avião conseguiu aterrar em segurança. Exato. Portanto, todos nós ficamos felizes quando sentimos o nosso trabalho reconhecido e, portanto, fico muito... Aliás, é aquilo que mais me motiva a continuar, não é? Nem é mais nada, quer dizer, é sentir... No dia em que eu sentir que já não estou a ser útil para as pessoas, vou para a horta e vou para a minha quintinha e escuso de estar a fazer as pessoas perder tempo.
Enquanto isso não acontecer, coisa que não aconteceu até agora, E não vai acontecer. vou continuar e fico grato pela gratidão das pessoas. Exatamente. E nós também te agradecemos muito, Pedro. Vamos terminar por aqui. Malta que nos está a acompanhar, isto vai ficar, o direto vai ficar gravado. Obrigado a todos que nos estão a acompanhar. Pedro, mais uma vez, obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Felicidades para todos. Tchau.